Imagine uma joia tão valiosa que reis lutaram para possuí-la. Uma pedra que esteve presente em assassinatos, guerras sangrentas e batalhas que decidiram o destino de nações inteiras. Agora imagine que, por séculos, seus proprietários tenham encontrado fins violentos ou enfrentado tragédias logo após porem as mãos nela. Coincidência? Ou existe algo mais sombrio escondido por trás desta pedra vermelha? Hoje vamos investigar a história de uma das joias mais misteriosas da monarquia britânica. Uma pedra que sobreviveu a golpes de espada, revoluções e guerras mundiais. Esta é a história do Rubi do Príncipe Negro. A história começa no século XIV, na Península Ibérica. Na época, a pedra pertencia a um governante muçulmano chamado Abu Said, mas sua posse não demoraria muito. Em meio a disputas de poder, Abu Said foi assassinado, e a joia acabou nas mãos de Pedro I de Castela, conhecido por muitos como Pedro o Cruel. E não era um apelido exagerado. Seu reinado foi marcado por conspirações, execuções e violência. A pedra parecia ter trocado de um dono assassinado por outro igualmente sanguinário, mas os eventos que viriam depois tornariam sua história ainda mais sinistra. Pedro I, ou Pedro o Cruel, enfrentava uma grande ameaça ao seu trono. Para derrotar seus inimigos, pediu ajuda a um dos guerreiros mais famosos da época, Eduardo de Woodstock, o homem que ficaria conhecido na história como o Príncipe Negro. Após vencer a batalha, Eduardo esperava receber recompensas generosas, mas Pedro não cumpriu todas as promessas feitas. Mesmo assim, o governante entregou a famosa Pedra Vermelha ao príncipe, e foi assim que a joia recebeu o nome pelo qual é conhecida hoje. Mas a tranquilidade não durou. Pouco tempo depois, Pedro perdeu o poder e acabou sendo assassinado pelo próprio meio-irmão. Mais uma morte se somava ao histórico da pedra. E mais uma vez, a lenda parecia crescer. O Rubi do Príncipe Negro passou então a integrar os tesouros da coroa inglesa. E foi durante uma das batalhas mais famosas da história que sua reputação começou a se tornar lendária. Em 1415, o rei Henrique V usou a joia em seu capacete durante a Batalha de Agincourt. O confronto colocou milhares de soldados franceses contra um exército inglês numericamente inferior. Durante a luta, um cavaleiro francês atingiu violentamente o capacete do rei. O golpe foi tão forte que quase o matou. Segundo relatos históricos, o impacto atingiu justamente a região onde a joia estava fixada. Henrique V sobreviveu. Mas centenas, talvez milhares de homens morreram naquele dia no campo de batalha. Mais uma vez, a pedra estava presente em um dos episódios mais sangrentos de sua época. Ao longo dos séculos seguintes, a joia continuou passando de monarca para monarca, e um padrão curioso começou a chamar a atenção. Muitos de seus proprietários viveram períodos extremamente turbulentos: guerras civis, conspirações, tentativas de assassinato, revoltas, execuções. Mas existe um detalhe importante: talvez a pedra não atraísse tragédias. Talvez ela simplesmente estivesse sempre nas mãos das pessoas mais poderosas do mundo. E governar reinos medievais raramente era uma atividade tranquila. Ainda assim, para quem acredita em maldições, o histórico da joia parecia assustador demais para ser ignorado. Mas talvez o episódio mais impressionante da história da pedra tenha acontecido muitos séculos depois, durante a Segunda Guerra Mundial. O Rubi do Príncipe Negro fazia parte das joias da coroa britânica.
E quando os bombardeios alemães ameaçavam Londres, existia o medo de que as joias fossem destruídas. Por isso, elas foram escondidas em um local secreto. Enquanto cidades inteiras eram devastadas por bombas, a pedra permaneceu intacta. Era como se tivesse atravessado mais um capítulo sangrento da história sem sofrer qualquer dano. Mais uma guerra, mais milhares de mortes e novamente a joia estava presente nos bastidores dos acontecimentos. Mas há algo ainda mais curioso. Apesar do nome, o rubi do Príncipe Negro não é um rubi. Isso mesmo, durante séculos acreditou-se que a pedra fosse um dos maiores rubis do mundo. Mas análises modernas revelaram que ela é, na verdade, um espinélio vermelho, uma gema diferente. A descoberta chocou historiadores e especialistas. A joia mais famosa da monarquia britânica carregava uma identidade equivocada por centenas de anos. Mas, curiosamente, essa revelação não diminuiu o seu fascínio. Seus mistérios continuaram vivos. Então, o rubi do Príncipe Negro é realmente amaldiçoado? Ou apenas esteve presente nos momentos mais violentos da história porque sempre pertenceu a reis, guerreiros e governantes? Não existem evidências de qualquer força sobrenatural, mas também é difícil ignorar a quantidade de assassinatos, guerras e tragédias que cercam sua trajetória. Talvez seja apenas uma pedra rara. Talvez seja uma testemunha silenciosa de séculos de violência humana. Ou talvez, alguns objetos carreguem histórias tão sombrias que acabam parecendo amaldiçoados. E você, acredita que tudo isso seja coincidência? Ou existe algo mais estranho por trás da joia que atravessou 7 séculos de sangue e batalhas? Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se na Gavantos TV e compartilhe esse mistério com alguém que gosta de histórias intrigantes. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. We spent years in training, fighting battles uphill.